GRTV. Esse é o canal sobre gerenciamento de riscos. Hoje a pauta é gerência de riscos na saúde. Fique conosco! GRTV. A GRTV é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados à gerência de riscos. Eu sou Paulo Alexandre e participarão da bancada conosco Francisco Galiza, que é consultor econômico, Fabrício Souza, que é coordenador do Fórum de GR, Luiz Gênova, que é diretor-geral da Ângelo Seguros, que é empresa do grupo Preversul, Marcelo D'Alessandro, que é diretor administrativo da BGR, e Gabriel Schumann, que é sócio da Trajano Neto e Paciorque Advogados e professor da Universidade Positivo. Estamos gravando por meio de videoconferência por conta da pandemia. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar com o Galiza. Galiza, tudo bem com você? Então me diga o que você trouxe para a gente. Tudo bem, Paulo, ainda pandemia, todo mundo de cabelo comprido, enfim, vivendo o clima de pandemia, né? Olha, o segmento de saúde é um segmento hoje fundamental na economia brasileira, né? Saúde suplementar, né? Um segmento que a gente tem hoje, para você ter uma ideia, é mais de 70 milhões de beneficiários, tá? Se você pegasse há 10 anos, tá? Você tinha 50 e poucos milhões. É um crescimento que foi acima do crescimento populacional, né? Em termos de faturamento, se você considera as operadoras de saúde como um todo, seguradoras, planos, Santa Casas, etc., né? Medicina de grupo, é um segmento que fatura mais de 200 bilhões de reais, né? Então, é algo fundamental, e sobretudo num ambiente que a gente vive de pandemia, né? Então, realmente a gente tratar desse tema e a sua influência, a sua ligação com a área de gerenciamento de riscos é fundamental. Realmente eu diria que é um dos pontos principais hoje da economia brasileira, a discussão de saúde, né? Então vamos à pergunta ao Luiz Gênova. Luiz, qual a importância do gerenciamento de riscos nos negócios da seguradora? Primeiro que o gerenciamento de risco, ele deve ser tratado como algo estratégico das empresas, né? Ele já era muito importante antes da pandemia. E certamente as empresas que tinham um mapeamento de risco adequado e processos para atacar possíveis riscos, né? Elas reagiram muito mais rapidamente à pandemia. Você vê que os governos municipais, estaduais, que reagiram rapidamente e que tomaram atitudes mais robustas, eles tiveram os menores índices, né, de contágio, de mortes, de utilização de UTIs. Né? Aqui na empresa, por exemplo, nós temos cerca de 1.000 colaboradores e algumas unidades de negócio. Nós, em 2 dias, colocamos 80% dos colaboradores em home office. E a gente sempre teve uma gestão de risco, né, voltada à saúde dos colaboradores, à continuidade dos negócios, à preservação de empregos, né? E, evidentemente, que a gente teve que rever alguns investimentos, porque veio repentinamente a pandemia, por mais que a gente tivesse gerenciamento de risco, alguns investimentos foram reprimidos até que a gente tivesse uma situação mais clara. Então, assim, o gerenciamento de risco, ele é fundamental, era fundamental independente da pandemia, e para as empresas que tinham gerenciamento de risco muito bem definido e os riscos mapeados, conseguiram reagir mais rapidamente. Fabrício, e como o Fórum de GR vê a importância da gerência de riscos na saúde? Olha, Paulo, agora o que se destaca principalmente é a questão do planejamento, né? A gestão de riscos como ferramenta de planejamento, e não só de resposta à crise, que é o que a gente acabou tendo aí como uma grande surpresa essa pandemia. Claro que nem o setor de saúde esperava que fosse tão devastadora, mas a gente vê agora a importância de se tratar a gestão de riscos como forma de planejamento mesmo, de se antever. Eu posso não ter uma pandemia de novo ano que vem, mas eu posso ter outro problema de saúde ou de mobilidade que vai travar os hospitais,
qualquer outro problema que trave a saúde como um todo. Então, o que vai ficar de legado provavelmente na questão da saúde, pensando em gerenciamento de risco, é justamente inserir o gerenciamento de risco no planejamento, tanto estratégico como uma ferramenta de defesa para a própria saúde, né? Para se manter o negócio, que hospitais são empresas, e para se manter também a saúde da população. Dr. Gabriel Schumann, sob a luz do direito, a gerência de riscos faz diferença nos resultados e comportamentos dos clientes, das pessoas, enfim. O senhor é professor também, queria que o senhor falasse um pouco como o seu olhar. Obrigado, a pergunta é muito interessante e muito pertinente, aí, complementando as questões trazidas pelos meus colegas de mesa hoje. A gestão de riscos na saúde, eu acho que é uma das partes mais bonitas que tem na atuação do advogado na saúde suplementar, porque é um olhar, sobretudo, sobre como nós podemos evitar que haja, não custos, e sim evitar as causas desses custos assistenciais. Então, é um olhar para a prevenção, para a proteção da saúde. No caso da Covid, isso aparece, por exemplo, com medidas educacionais para as pessoas entenderem melhor como se prevenir. Ou seja, embora as pessoas associem muito o mercado de seguros ao mercado de cobrir as indenizações, enfim, fazer avaliações de eventuais fraudes, na verdade, existe um antes, né, que diz respeito a planejar, identificar riscos, vulnerabilidades, desenhar estratégias que possam mitigar a existência dessas ocorrências. É claro que na saúde não há como evitar que as pessoas fiquem doentes, mas é possível que isso seja feito de uma maneira preventiva em alguns casos, ou seja, logo no começo, ou em outros momentos, inclusive, evitando que venha a haver a necessidade de tratamentos mais graves. Marcelo D'Alessandro, agora a pergunta é para você. Como a BGR vê o gerenciamento de riscos na área da saúde? Primeiro, com relação à saúde, tá? No Brasil, a gente pode falar uma coisa boa, porque desde a constituição das UPAs, isso é um trabalho que não existe em outros locais. Se você checar em outros países, o Brasil até está bem com isso. Um primeiro atendimento à população carente. Só que é o seguinte, se a gente entrar na esfera de gestão de risco, eu vou fazer uma seguinte provocação. Quer dizer que só agora que nós nos deparamos que a gente tem que comprar respirador com grande quantidade, deveríamos de ter se antecipado. Isso é gestão de risco. Isso é precaução, prevenção. E nós temos um outro entendimento que eu vejo no mercado. Quem faz a gestão de risco? Quem está preocupado dentro da área de saúde, certo? Eu andei pesquisando o governo, né, a Procuradoria, até o Tribunal de Contas, todos estão desenvolvendo gerenciamento de risco. E quando se fala em seguradoras, eu não vejo nenhuma seguradora com uma pessoa de risco. Ela tem, sim, um advogado que está fazendo compliance e risco junto. Eu vou explicar pela ótica da BGR o que é fazer gestão de risco, que isso está dentro dos conceitos de gestão de risco. Gestão de risco está ligada à estratégia, como foi dito aqui, né, com os colegas. E detalhe, ela protege o caixa, ela protege a sobrevivência da empresa. E ela não protege o compliance. Compliance é uma questão jurídica, é uma questão que vem se misturando com gestão de risco. E, lógico, não há nenhuma barreira, nenhuma condição adversa que não possa ser. Tudo que puder agregar é bom. Mas o que acontece? Se eu, por exemplo, tiver, por qualquer razão, uma questão de uma compra indevida com superfaturamento, isso não tem nada a ver com gestão de risco. A gestão de risco, ela tende a precaver as coisas que podem acontecer. E detalhe, eu vou dizer assim um comparativo para qualquer um que nos assiste pesquisar. A circular 521 da SUSEP diz que você tem que ter um risk office. E cadê esse risk office? Onde ele está? O que ele precisa saber? O que ele precisa ter como bagagem? E depois que ele entra na empresa, como é que ele monta a gerência de risco? É aquela tradicional pelo ERM, que seria fazer mapas de risco, ter todo o trabalho de saber como as áreas estão, que não tem nada a ver com auditoria, não se mistura com auditoria. A auditoria é checagem do passado, não é checagem futura, e controle interno é controle de processo. Se você tem desvio em processo, e não tem nada a ver com isso. Gestão de risco é aquele profissional que tem uma área que checa junto com as áreas aonde que a gente no futuro vai ter um problema, vai precisar de uma ajuda. É assim que a BGR entende e é assim que a saúde não está hoje. Está tendo desvios, ela está tendo problemas, depois nós podemos falar mais para frente. Mas é assim, o quadro. O quadro é bom porque existe, mas o quadro é ruim porque não é bem gerenciado.
pegando aqui o gancho do Marcelo, e aí a minha pergunta iria especificamente, talvez para o Marcelo, para o Fabrício, enfim, os dois, para o Gênova e para o Schumann também. Não há compreensão perfeitamente do que é gerenciamento de risco de saúde? Você diria isso? Vocês diriam isso? Quer dizer, ainda precisa haver há uma confusão das pessoas ao misturar o conceito de gerenciamento de risco com compliance, enfim, não está claro ainda para as empresas essa divisão? Essa é a minha pergunta, né? Na minha visão, ainda há um pouco de dúvida sobre confusão entre gestão de risco e compliance, mas que no nosso caso, por exemplo, é muito transparente que gerenciamento de risco, como já foi dito, é cuidar da continuidade do negócio, do caixa da empresa. Tanto é, como eu falei antes, nós em 2 dias colocamos 80% da empresa em home office, não diminuiu em nada a nossa produtividade, nós não caímos o ritmo de vendas, não tivemos problema de inadimplência, tomamos ações. Por que tomamos ações rápidas e certeiras? Porque nós tínhamos um gerenciamento de risco muito bem definido. De novo, o gerenciamento de risco tem que fazer parte da estratégia do planejamento das empresas. Ainda no mercado de seguro, mercado de saúde suplementar, se faz muito gerenciamento de risco e compliance para atender a legislação vigente, e não como realmente uma ferramenta de gestão que é super pertinente e super importante para as empresas, para a continuidade do negócio das empresas. Eu acho que realmente ainda falta muito a utilização de criação dessa área de gerenciamento de risco dentro de empresas e mesmo dentro de unidades governamentais. Que a gente está vendo aí tanto empresas como prefeituras, governos estaduais, literalmente batendo cabeça, né? Ou seja, não estavam preparadas para essa crise em saúde. Então, a gente fica evidente a falta desse planejamento e a falta de uma gestão de risco e gestão da crise. Já entramos na crise, estamos no meio dela e tem muita gente na dúvida ainda do que fazer. Ou seja, não existia um planejamento. Eu vou dar um outro exemplo para evidenciar que compliance é uma situação e gestão de risco é outra. Muitas empresas vindas de fora contrataram pessoas que alocaram a gestão de risco em compliance e tudo no legal, na área legal. Se gestão de risco é estratégico e olha o caixa, me desculpe, não está no job do advogado olhar o caixa. Ele não tem conhecimento de fluxo de caixa. Não estou querendo agredi-lo, não estou querendo dizer que ele é um profissional que não entenda e não entenderá. Mas ele não tem isso no job dele. Nós estamos criando um outro problema que é job description. Hoje, se vocês olharem antes de constituir qualquer gestão de risco no CBO, que é a classificação brasileira de ocupação, lá não diz que gestão de risco é compliance. Eu não estou defendendo uma bandeira e não estou dizendo que essa aplicação não dê certo nas empresas. Mas quantas pessoas já vieram me procurar dizendo que o Risk Officer dele não estava dando certo, que ele não estava atendendo a empresa internamente. Então, eu acho que a gente precisa defender, sim, dentro da regra de compliance, o que está escrito e o que está defendido lá, como, por exemplo, a profissão. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo fora da saúde. Você tem unidades hospitalares que não têm habites para funcionar, certo? Isso é gestão de risco? Não. Isso é não conformidade com a lei que pede o habite. Tá? Que risco é esse? Sabe? Como eu vou classificá-lo, quantificá-lo? Não tem. É uma multa que eu vou levar de anos. Mas isso, o que influencia o gerente de risco estar mostrando para a organização o que falta como continuidade? Acho que o colega colocou bem. Continuidade de negócio, plano de emergência, contingência, esses são escopos do gerenciamento de risco e não no compliance. Compliance entende-se que vai pegar, por exemplo, pessoas, certo, que estão fazendo transgressão de código de ética, código de conduta, pessoas que estão fazendo coisas ilegais de regras que foram criadas pela empresa e que foram apontadas pela auditoria ou flagradas por câmeras, né? Você pegar uma pessoa roubando, isso não é gerência de risco. Eu não vou ficar detectando, isso é segurança e compliance, vai ter que mandar a pessoa embora. Se o presidente assinar documentos errados, o que a gerência de risco faz? Ela prepara um DNO para te proteger. Mas o que o compliance faz? Te incrimina, certo?
Então, precisa haver ainda, que eu não estou sentindo ao longo desse percurso, uma harmonia entre isso. A gente tem escrito, eu tenho escrito já vários artigos separando isso, para dizer, mas então eu tenho que contratar 2 pessoas. É claro, no Brasil, a gente tem até a pessoa fazendo compliance, servindo café, fazendo um monte de coisa. Se você vê lá fora, você tem um diretor de risco que ele tem uma área estruturada, com várias áreas, para medir risco. Ele não está falando com compliance. Compliance está lá, alocado lá no legal. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, assim, como advogado na área de saúde suplementar, e é uma área que, pela especialidade, acaba nos permitindo uma atuação nacional, o escritório tem também essa atuação, nós vemos uma atividade que, sobretudo, é multidisciplinar. Então, de fato, como advogado na área da saúde, eu não vou conseguir identificar quantos parafusos tinham que ter numa prótese, eu não consigo verificar quais são as medidas que poderiam prevenir. Agora, me lembro de um caso bem interessante, a gente tinha uma discussão extrajudicial até de uma apólice com 10 mil vidas. E havia uma reclamação grande de um determinado grupo, né, um sindicato, um plano coletivo por adesão, e esse sindicato falou, olha, está muito caro esse reajuste e tal, vamos ver as regras de reajuste, elas estavam corretas, explicamos para o sindicato, fomos verificar na sequência o motivo desse aumento decorrente de sinistralidade, e daí a gente, quando começou a desdobrar essa sinistralidade, ficou muito claro para mim que havia algumas áreas com alta sinistralidade que me chamaram a atenção como leigo mesmo. Concordo, não sou especialista em saúde, né? Eu sou advogado na área de saúde suplementar, tenho muitas publicações, tenho um livro, enfim. Mas nessa avaliação, o que a gente identificou? Era um sindicato de professores e tinha altíssimo índice, um dos maiores gastos era na área de saúde mental. E a gente passou a perceber que era possível fazer um trabalho preventivo. Então, a gente falou para o sindicato, olha, vocês têm uma demanda muito grande de saúde mental e é por isso que não tem como reduzir o reajuste. Houve o gasto. Mas a gente pode pensar um planejamento, todo mundo junto aqui, de ações da operadora e com vocês para reduzir as questões de saúde mental. Encaminhar os professores para psicólogos, rever o local de trabalho, o meio ambiente. E com isso, de fato, a gente, depois de um ano, já teve imediatamente resultados. Então, eu vejo assim que concordo com os colegas que falaram antes, olha, compliance é uma coisa, gestão de riscos é outra, avaliação jurídica é uma terceira, a gente tem empresas em que o compliance e o jurídico estão juntos, ou até são uma pessoa só, o diretor jurídico é também responsável por compliance, eu atendo empresas em que isso é bem separado, até porque na área de saúde suplementar a gente, na verdade, dialoga com a SUSEP, mas está sob a asa da ANS, né? Mas o que eu vejo é que uma visão integrada é muito interessante, para saber o que eu, como empresa, vamos dizer assim, porque é como a gente tenta olhar no escritório, né? Como é que meu cliente poderia fazer para ter um ganha-ganha. E na área da saúde isso é muito forte, porque eu não chego para alguém e falo, olha, eu preciso colocar um rastreador, eu preciso aumentar o muro, eu preciso colocar câmera, eu preciso que tenha escolta armada. Não é esse olhar. O que eu entrego, que a gente vai ver é como que eu posso, como eu disse, a gente não tem como evitar que as pessoas fiquem doentes, mas como eu posso tratar as pessoas de modo preventivo, e aí a gente tem muitas áreas legais. Cigarro é uma área que o trabalho para que as pessoas parem de fumar, por exemplo, gera um impacto muito positivo na saúde suplementar, e caminhada das pessoas, enfim, são muitas estratégias bacanas que tem um ganha-ganha, né? Quer dizer, você está ajudando a saúde das pessoas e com isso também reduzindo o valor reduzindo os eventos, reduzindo o valor dos prêmios, tornando as apólices mais interessantes para todo mundo. Eu acho que essa visão integrada, assim, multidisciplinar, que a gente senta e fala, pessoal, o que está acontecendo aqui? Por que está tão caro? É o hospital que está muito caro? Está tendo alguma suspeita? E isso acaba disparando para vários setores. Já encerrando aqui, porque eu me animei na fala, mas isso às vezes vai para uma auditoria que vai fazer uma avaliação do pretérito. Olha, esse hospital aqui está tendo um gasto muito alto, né? Vai para uma avaliação de estratégia, de repente, vamos comprar um hospital, vamos fazer alguma coisa assim. Eu acho bem bacana, bem integrado. Eu achei, assim, muito bacana e muito assertivo o que foi falado com relação a você estar dividindo tudo dentro da empresa, mas eu só queria citar uma coisa, assim, um ponto importante. Eu tenho, ao longo de várias empresas que eu passei, eu sempre trabalhei dentro de uma área de seguros dentro de uma empresa. Vocês conhecem a Caterpillar, Trator Caterpillar, e de lá para cá eu trabalhei em umas 4 ou 5 ou mais. O que, na verdade, eu vejo é o seguinte: quando a empresa não tem esse profissional, que muito me deixou contente, num dos eventos da BGR, eu encontrei o gerente de risco do Hospital Albert Einstein.
E isso me chamou muito a atenção, porque um hospital desse gabarito, e o hospital que eu também frequentei, que foi o Oswaldo Cruz, tinha um gerente de risco. Porque quando não tem esse gerente de risco e a gente toca no assunto apólice de seguro, normalmente ou financeiro, ou compras, ou alguém joga esse problema para o advogado, porque trata-se de um contrato. Esquecem que o contrato é regido por cláusula técnica. Se ele foi mal contratado, porque você não tem uma pessoa especialista para prever o maior número de riscos daquela comunidade, no caso aí que foi falado, do plano complementar, que tanto para associações como para ex-funcionários e tudo mais, é mais delicado você negociar isso dentro do âmbito ainda da empresa funcionando e ela ter uma apólice que ela separa as pessoas que se aposentaram. Mas eu acho que o ponto é aonde está a pessoa que entenda de seguros. Eu volto, isso na BGR nós debatemos muito. Aonde está o profissional? É esse que tem que ser chamado. Ele que entende de apólice. Ele estudou apólice. Mas eu vou precisar contratar uma pessoa exclusiva para a vida, para seguro de vida, seguro saúde, no caso nosso? Não. Ele vai ter o apoio do seu broker, do seu advisor e até poder contratar. Eu vejo que as disputas entre seguradora e cliente, aí sim entra a figura do escritório da advocacia, que precisa ajudar. E aí, eu também gostei desse ponto, que é, se tudo isso fosse feito antes, trabalhado com o advogado antes, trabalhado com todas as áreas antes, não depois. Depois vira discussão jurídica. Antes, não. Luiz, vamos então para a próxima questão, que é sobre o que a pandemia pode ou poderá mudar nessa área da saúde. Isso em termos de produtos, enfim, aí a gente já deve ter mais ou menos, com esse passar do tempo, alguma ideia. Então a pergunta é essa: o que a pandemia pode ou poderá mudar nessa área da saúde? Bom, primeiro, a pandemia ressaltou, né, a importância do gerenciamento de risco. Eu volto a insistir, né, que já deveria estar dentro do planejamento e das estratégias das companhias. Segundo ponto importante é a pergunta, né, quando isso passará, né? Eu acho que fazer previsões sobre a pandemia hoje, você vai ter chutes de todos os lados, né? Alguns falam em 2 anos, alguns falam que esse ano ainda vai ter uma retomada. Então, é importante também falar sobre isso. Eu acho que o perfil do consumidor, né, que consome seguros e saúde suplementar, também vai mudar. Eu acho que as pessoas vão estar mais preocupadas uns com os outros, vão estar mais preocupadas com a saúde dela e da família, vão pensar mais em movimentos preventivos, né? Esse é um ponto muito importante. Por exemplo, uma coisa muito importante, algumas tendências, né? Eu listei algumas tendências aqui importantes, né? Não só para a saúde, mas como um todo, né? Um dos pontos chaves eu acho que é a telemedicina, né? A telemedicina até foi normatizada agora pela PL 696, era um assunto que estava em discussão há muito tempo e, de repente, com a pandemia, viu-se a necessidade de normatizar. Então, a telemedicina veio para ficar, eu não tenho dúvida. As empresas aprenderam a ser mais resilientes, né? E isso faz parte também do gerenciamento de risco. Você vê a SUSEP, por exemplo, ela antecipou algumas consultas públicas para deixar o mercado de seguros mais competitivo, diferenciar as empresas menores das maiores, tirar obrigações acessórias. Então, tem muita coisa acontecendo que já era discussão, né? A transformação digital é um ponto que todo mundo fala hoje em transformação digital. Isso não é algo novo. Já se fala em transformação digital há vários anos. Muitas insurtechs surgindo, muitas fintechs. Só que agora acelerou. Acho que o processo, a experiência digital do consumidor passou a ser uma realidade, ela foi acelerada, mas já era um processo que vinha sendo discutido. Então, eu acho que tem espaço para produtos que alcancem uma parcela da população desassistida, né? Esse movimento começou com as clínicas populares, com a digitalização. Eu vejo que a pandemia não é que ela trouxe
aspectos novos para o mercado. Ela acelerou alguns processos que já estavam em discussão e que as empresas tiveram que rapidamente acelerar a execução desses processos. Então, acho que tem muitas oportunidades de criação de produtos uma camada da população C, D, E, que é desassistida hoje em seguro e saúde, e as empresas serão muito mais resilientes daqui para frente. Fabrício, como você vê o futuro, então, pós-pandemia? Pensando em gerenciamento de riscos voltado para a saúde, que a gente imagina que tem uma expansão dessa área, que procura por esse profissional na saúde, seja em hospitais ou áreas ligadas à saúde, que, lógico, é fundamental que tenha, como o D'Alessandro bem falou, que tenha uma área de gestão de riscos, que tenha um gestor responsável por isso, para não ter essa divisão, né? Quem é dono do quê? Qual processo é do gestor de risco, né? Ou quem é dono do risco? Essa expansão a gente já vê com bons olhos que vai acontecer. E também a gente tem que enxergar o outro lado, né? A gente está falando aqui dos hospitais, como ele faz essa gestão do risco, mas e a empresa também, que hoje já está sofrendo com perda de funcionário. Quem está tomando conta disso? É só a segurança do trabalho? Ou alguém fez um trabalho de análise disso, se esse risco pode voltar a acontecer no futuro, né? Por outro motivo qualquer. A gente já teve casos no passado de uma, não foi uma pandemia, mas também uma crise de influenza que afastou muita gente do trabalho por alguns dias. Claro que era algo de menor impacto, mas também ocasionou a ausência de pessoas do trabalho. Então, a gente imagina principalmente isso, que a questão da saúde vai estar nesse escopo de gestão de riscos de empresas também que não são da área de saúde, pois elas perdem funcionários e perdem produtividade com crise de saúde. Isso é bom destacar. Claro, vão surgir novos produtos aí, ou vão acelerar a produção, como o Jean falou, coisas que já estavam engatinhando, coisas mais voltadas à tecnologia, essa comunicação remota que a gente está fazendo aqui. Isso aí é muito produtivo, né? Isso vem sendo acelerado e a gente imagina que isso também vai ser e já é bem usado para gestão de riscos. Dr. Gabriel Schumann, sobre a luz do direito, de novo, vou perguntar ao senhor, nós teremos mais causas judiciais? Como o senhor vê esse movimento pós-pandemia? Quais são as novidades? Eu vejo um conjunto de novidades importantes. Primeiro, queria corroborar a ideia dos colegas no sentido de que a tecnologia é um dos eixos importantes. Nós temos feito alguns estudos no escritório, né, da Janoneto Paciornik, a respeito, por exemplo, de inteligência artificial e da sua regulação ou da falta dela, o que na saúde é muito forte, né? Nós já temos a utilização de inteligência artificial na saúde no Brasil, de coleta de dados, engatinhando mais rápido do que a gente imagina para diagnósticos. Em alguns países do mundo, já há predição de técnicas, e na Covid isso se tornou muito presente, né? A telemedicina é outro eixo importante. Aí tivemos aí uma lei da telemedicina, por assim dizer, porque houve uma regulamentação no plano legislativo, mas ao mesmo tempo uma norma do Ministério da Saúde, da ANS, do CFM, todos meio confusos, todo mundo um pouco em cima do muro, e que num segundo momento temos aí um horizonte jurídico importante, né, de regulação, com grandes impactos, né? Então imagine assim, eu tenho um plano que é de cobertura estadual, ele só atende São Paulo, e agora eu tenho um cliente que tem telemedicina. Como é que vai ser essa geografia do plano de saúde na telemedicina? Então, são questões novas que a gente tem começado a antecipar. E, de outro lado, eu acho que algumas ferramentas disponíveis na área de saúde suplementar podem ser mais exploradas, né? Nós temos, por exemplo, a RN 430 da ANS, não é uma RN tão nova, né? Já tem aí seus 3 anos, que trata justamente de critérios relativos à distribuição de riscos, à gestão desses riscos, por exemplo, a possibilidade de compartilhamento de riscos entre operadoras, oferta de planos de saúde em conjunto, ou seja, há um conjunto de ferramentas interessantes, né, que, como bem se disse aqui, não são de compliance, que podem ser pensadas. Então, falei aí na tecnologia, falei em oportunidades de gestão de riscos, e, por terceiro, eu queria só destacar também que eu acho que a pandemia foi uma experiência muito forte da importância de mecanismos de prevenção na saúde em si. Quer dizer, o olhar do plano de saúde, pensado apenas como um seguro reativo, não funciona. O plano de saúde, ele, como o nome já nos dá uma boa pista, né? Ele é um plano, ele é um planejamento. Como que eu posso ter uma melhor atenção à saúde? Então, isso envolve, eu acho que em algumas análises estratégicas, por exemplo, baixar a coparticipação do nutricionista para economizar em cirurgia de ponta de safena. Então, esse olhar de longo prazo, esse novo olhar para a saúde, esse olhar que percebe que, na verdade,
Claro que existe sinistralidade, ela tem que ser acompanhada, a gente acompanha. Eu sei exatamente, 83,2 a sinistralidade em 2019, esse é o número que tem que estar na nossa cabeça. Mas ele não pode ser olhado apenas em termos de corte de custos, né? Não é essa a lógica de gestão de risco na saúde suplementar, ao contrário, é um olhar muito de longo prazo na saúde, né? Para ter apólices adequadas, para mensurar e para entender que existem maneiras de dirigir e controlar as empresas, enfim, as operadoras, de tal maneira que a gente possa ter um ganha-ganha. E isso, como estratégia na saúde, é muito interessante. Não à toa, inclusive, é critério de qualidade da ANS, né? Para algumas finalidades, nós temos aí os resultados na saúde. Eu não posso interferir no preço, né? Porque não é uma discriminação permitida, mas são benefícios indiretos para a operadora, bastante interessantes. Esses planos, como eu falei, de caminhada, são exemplos pequenos que eu estou tentando dar aqui, mas que numa visão macro, eles se replicam em vários outros caminhos e podem criar soluções bastante interessantes, né, para sair também dessa visão do plano de saúde como um inimigo. Infelizmente, é muito curioso isso, né? O plano de saúde corresponde a 24%, 25% da atenção à saúde no Brasil, como já se adiantou aqui na parte dos números, e ao mesmo tempo ele muitas vezes é visto como um vilão, seja porque algumas operadoras não trabalham sério, mas sobretudo por conta de uma má compreensão do seu papel. E acho que aí existe um resgate também reputacional com essa parceria educacional e ativa na atenção à saúde das pessoas. Marcelo, então vamos falar um pouquinho sobre o olhar da BGR. A pandemia, ela vai trazer novidades? Você acha que terão novos produtos, novas... O que vai mudar? Qual é o futuro pós-pandemia? Bom, eu acredito, né, que a gente tenha muito problema de ações que eu diria não jurídicas, mas ações investigativas, com tanto desvio que se fizeram não só em trazer equipamentos, como na parte de gestão. Eu acho que aqui foi dito uma palavra muito importante: gestão. Gestão da saúde. Gestão, gerenciamento, gestão, certo? Se culmina com compliance? Não, ainda não. E o que acontece? Eu volto sempre a esse ponto, porque tudo que nós estamos sofrendo pela falta de gerenciamento de risco é uma não conformidade com todas essas compras de equipamentos que estão tendo. Então, o governo e toda a área de saúde, ela tem que agradecer aos planos de saúde. Porque, ou bem ou mal, os planos de saúde têm problema? Tem. Mas os planos particulares são os que salvam muita gente. Inclusive, os governos, eles pediram ajuda aos planos de saúde complementar e a hospitais particulares, porque eles não tinham nem respirador, nem leito de UTI. Então, como nós vivemos uma pandemia, eu olho por dois focos. O primeiro, foi dito assim, nós somos um país que tem muita pandemia pequena, média ou grande. Que seria chikungunya, seria o mosquito da dengue, e a gente se recupera. Por quê? Eu acho que todos aqui gostariam de pegar e sair na rua já e estar tranquilo e voltar à vida normal. Se tivesse uma vacina, se tivesse alguma coisa, e isso não é instantâneo e não vem, né, a curto prazo. Mas, em contrapartida, a sequela que tudo isso vai deixar vai ser a falta de gestão. A falta de gestão que a gente vai ver. Por quê? Porque o caixa do governo não é o caixa de uma empresa. Se você gere mal, você é mandado embora, certo? E no governo, não. Às vezes a pessoa fica gerindo mal e está lá, né, protegido pela política. Eu vejo que os problemas que nós vamos ter são mais agravados pela dívida, pelos estados e tudo mais. E eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com uma lição de casa. Porque, veja bem, foi dito também aqui entre os colegas que nós temos que fazer plano de contingência e plano de continuidade de negócio. Nós temos visto na BGR que 80% dos planos não funcionam, porque não são testados, porque não são passados para empresas que têm know-how para isso, que têm uma criticidade forte. E as pessoas não gostam de ouvir criticidade. Todo mundo gosta de dizer, não, o que eu faço está bom, o que eu faço é ótimo, o que eu faço está excelente. E quando ela ouve uma crítica, ela fica num estado, né, de defesa. Não, peraí, isso não é assim. Assim como o governo também. Tudo tem coisa boa, tudo tem coisa ruim. Eu acho que tem operadoras de planos de saúde que são ruins e tem operadoras que são muito boas. Eu vivenciei há cerca de 2 meses atrás uma
que é excelente. Não vou mencionar aqui. Por quê? Porque a gestão. Porque seja de risco, seja a gestão de processo, seja alguma gestão. Então, eu acho sim que o mercado vai restringir muita coisa em relação à pandemia e vai caber, talvez, às associações, às ONGs, até os advogados, os especialistas sentarem para que as seguradoras possam flexibilizar alguma coisa. Porque quando a seguradora tem um risco que pode voltar, ou é um risco que agrava muito a apólice dela, ela não vai querer, até por força do que é redigido no contrato, né, que o risco não pode ser certo, ele tem que ser incerto. Então, não estamos dizendo que a pandemia vai voltar daqui a 20 anos, né? Como nós sabemos, a cada 20 anos, desde 1720, veio uma pandemia, até 2020. São 4 grandes, e essa é a maior que a gente já viveu. Então, eu acho que as coisas devem realmente ficar um pouco mais restritas, mas elas vão se flexibilizando através dos tempos, sim. Elas se flexibilizam. O Brasil tem uma capacidade muito grande de voltar ao seu estado do que era. Lógico, não dessa forma que a gente está vendo. E, claro, é importante você priorizar como que o dinheiro foi gasto pelo governo para poder salvar essas vidas e que a gente vê que há uma falta de gerenciamento de risco brutal, que tem gente morrendo e não é pela Covid. E a pessoa luta na justiça para desenterrar até o parente para dizer que não era Covid. Dado que a gente não tem gestão nesse processo. A gente não teve os gestores, a gente teve médicos que foram largados lá, seja nos hospitais de campanha, seja onde for, para que eles resolvessem lá. E eles mesmos morreram, muitos deles morreram, muitos deles estão doentes. E isso não é gestão. Eles não fizeram gestão, infelizmente. Mas sou muito confiante que a gente trabalhe em conjunto, claro, sempre, né, para que a gente traga alguma coisa nova. A BGR tem essa missão também, de trazer alguma coisa nova, porque já trabalha com empresas e várias entidades. Uma última coisa que é importante. Quando você vai fazer o seguro do hospital, você precisa fazer uma inspeção de risco, certo? Isso não está sendo feito. Isso não está indo um profissional lá, ele não pode entrar, ele pode se contaminar. E como é que a gente faz? Então, essas soluções a BGR está correndo atrás para poder apoiar e ajudar os seus clientes, claro, junto com as seguradoras que aceitam. Muito bom, Marcelo, muito obrigado. Esta edição da GRTV está chegando ao final. Obrigado ao Francisco Galiza. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Schumann, Fabrício, Luiz, Marcelo. Foi uma discussão bastante enriquecedora, enfim, um assunto que ainda vai render muito pano para manga, como se fala, né? Obrigado a Luiz Gênova. Obrigado, Paulo, Galiza, a todos os participantes. Acho que foi bem interessante, uma discussão muito rica. Um abraço a todos. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. E obrigado ao Dr. Gabriel Schumann. Eu que agradeço, muito obrigado à GRTV pelo convite, achei um debate muito interessante, muitas visões distintas, acho que isso que enriquece sempre para a gente não só falar, mas aprender bastante. Muito obrigado pelo convite. E obrigado, Marcelo D'Alessandro. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Contamos sempre com vocês aqui. E obrigado a todos vocês que nos assistiram. Um forte abraço e fiquem bem.